Boa tarde, seja muito bem-vindo à Igreja Red, estamos muito felizes que você está aqui. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens chamada Simplesmente Jesus. Nós estamos próximos desse período da Páscoa, semana que vem nós celebramos essa data tão conhecida, porém tão pouco compreendida. Esse é o motivo da série, nós estamos em busca do sentido da Páscoa, mas mais do que isso, estamos em busca daquele que está por trás da Páscoa. Quem é Jesus? Qual é a sua verdadeira identidade? E o que ele veio fazer aqui na terra? Temos descoberto nessa série que quando olhamos para Jesus, nós descobrimos quem Deus é. Em Jesus está exposto o coração e a face de Deus. Mas mais do que isso, quando olhamos para Jesus, nós também descobrimos quem nós devemos ser. E é por isso que falar de Jesus é tão desafiador, porque a pessoa de Jesus confronta gentilmente com amor quem nós somos. E como tem sido especial receber mensagens ao longo da semana de pessoas compartilhando suas histórias, compartilhando seus testemunhos e falando: olha, Tiago, Jesus está transformando a minha vida. Uau, como isso é especial. Mas eu tenho dito para vocês também que ao estudar essa série, eu também tenho sido transformado, eu também tenho sido confrontado e tem sido muito especial. Ainda ontem, eu e a Nath, nós estávamos a caminho de casa, a Mel estava um pouquinho doentinha, e nós decidimos jantar mais cedo, então eu liguei na padaria encomendando uma pizza, e a Nath e a Mel estavam no carro, e eu cheguei, e assim que eu entrei, eu perguntei, e a pizza estava acabando de sair do forno, eu peguei aquela pizza quentinha, e eu fui para a fila da padaria. A padaria estava vazia, mas naquele momento haviam duas mulheres que estavam no caixa, elas tinham acabado de recolher todas as coisas, provavelmente elas iam ter uma festa na casa delas, porque elas tinham muitas coisas em cima do caixa. E quando eu vi aquilo, eu com a minha pizza quentinha, a Mel e a Nath dentro do carro, esperando com pressa, eu pensei, vai demorar, né? E de repente, aquela mulher do caixa estava um pouco confusa, com todas as compras, e daí na hora do pagamento, a nota fiscal não saiu, ela foi verificar o que era, o papel da maquininha da nota fiscal tinha acabado, e ela precisou ir buscar, pedir para alguém buscar mais papel, e foram buscar o papel, ela não sabia colocar o papel, e eu com a minha pizza quentinha, olhando para tudo aquilo, quando de repente essas duas mulheres, donas das compras, elas olharam para trás e falaram o seguinte: pastor, perdão. Nós sabemos que o senhor luta com isso. E eu disse: não, Jesus está trabalhando na minha vida, Jesus está transformando a minha vida. Então, de fato, a pessoa de Jesus confronta nossos erros, nossas falhas. E como tem sido especial através dessa série descobrir esse Jesus e ser transformado através desse Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar contigo mais uma dessas áreas onde Jesus nos confronta. Existe uma pergunta que constantemente fazem a mim, que é a seguinte pergunta: Tiago, até quando eu devo lutar por alguém? Essa é uma das perguntas que eu mais ouço. Tiago, até onde eu devo ir no meu casamento? Até onde eu devo ir pelo meu marido? Até onde eu devo ir pela minha esposa? Tiago, até onde eu devo ir no meu relacionamento? Tiago, até quando eu devo lutar? Quanto vale a pena pagar por esse relacionamento? Eu devo lutar até onde pela minha amizade ou pelo relacionamento no trabalho? Seja qual for o ambiente, seja qual for a relação. Essa é uma pergunta recorrente em nosso coração. Até onde eu devo ir? Até onde vale a pena? Até quando eu devo lutar? E eu gostaria de responder hoje essa pergunta olhando para Jesus. Existe uma história na Bíblia que se encontra em João capítulo 13, e através dela hoje Jesus vai nos ajudar a responder essa pergunta. Até quando
lutar por alguém. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em João, capítulo 13. João é um dos discípulos de Jesus. Nós temos na Bíblia ali 4 evangelhos, são 4 livros, escritos por pessoas que estiveram com Jesus. E João é um discípulo conhecido como o discípulo amado de Jesus. E João é aquele que disse no início do seu livro, da primeira carta dele em 1 João, ele diz: eu estou falando daquele que eu ouvi, eu estou falando daquele que eu vi, eu estou falando daquele que eu toquei. João conhece o coração de Jesus. E ele expressa o coração de Jesus através do seu evangelho. Então nós vamos olhar para essa história que se encontra em João capítulo 13, e o próprio João estava ali naquele momento. O texto diz o seguinte: antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Então a primeira coisa que o texto nos mostra é que tinha chegado esse período da Páscoa. Então eles estavam próximos desse momento da Páscoa. Na verdade, a história que nós vamos ver aqui a respeito de Jesus, ela aconteceu na quinta-feira, antes da sexta-feira da paixão. Então, esse é um momento, poucos minutos antes de Jesus ser preso. Poucas horas antes da morte de Jesus. Jesus está vivendo seus últimos momentos. E veja, o texto diz algo interessante, diz que Jesus sabia de tudo isso. Eu quero destacar isso porque nessa história, João faz questão de destacar tudo aquilo que Jesus sabia. Jesus sabia que havia chegado a sua hora de voltar para o Pai, mas o que significa isso? Significa que ele chegou agora no final da sua missão, ele chegou na verdade no clímax da sua missão. Ele chegou naquele momento mais esperado da sua missão, um momento onde ele precisa morrer. Momento em que ele decidiu se entregar e morrer. Chegou a hora. Então, João continua dizendo o seguinte, no versículo 2 ele diz: estava na hora do jantar e o diabo havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Estava na hora do jantar. Espera aí. Quem tem tempo para um jantar poucas horas antes da sua morte? Quem pensa num jantar, em um momento de comunhão como Jesus, nesse momento que nós conhecemos como a última ceia, onde Jesus reúne os seus 12 discípulos ao redor da mesa e eles comem juntos. E Jesus ali passa uma série de instruções para eles. Esse é o momento, é a última ceia. Quem tem tempo para isso antes da sua morte? Quem pensa numa coisa dessas? É interessante que esse momento da última ceia foi retratado por alguns artistas na história. Um deles, Leonardo da Vinci, fez essa pintura a respeito da última ceia do século XV. Mas eu confesso para vocês que eu não gosto da pintura de Leonardo da Vinci. Por quê? Porque ela não expressa bem esse momento. Veja que Leonardo da Vinci, ele caprichou no tamanho da casa, na amplitude da casa, a arquitetura, as grandes janelas, havia espaço para todos, havia uma mesa grande, uma mesa farta, uma mesa arrumada, e todos ali estão colocados ao redor da mesa, como que tirando uma selfie, né, preparada para aquele momento. Mas no século XVI, um homem chamado Jacopo Bassano, ele fez uma nova interpretação da última ceia, e essa sim é a minha preferida. Ele pintou, ele representou esse momento dessa maneira. É um lugar apertado, é um lugar um pouco sujo, escuro, é um lugar onde eles estão amontoados um em cima do outro, as coisas estão desorganizadas, existe a cabeça de um cordeiro ali que foi cortada, há um homem segurando uma faca, provavelmente Judas, que estava prestes a trair Jesus, como nós vimos no versículo 2, Judas estava ali, Jesus também sabia disso, e tem cachorro, e tem gato, e tem gente que está prestando atenção, tem gente que não está prestando atenção, tem gente que se importa, tem gente que não se importa, e sabe, isso representa muito bem quem são os discípulos de Jesus, e quem somos nós também, como discípulos de Jesus. Pessoas imperfeitas, num ambiente imperfeito,
na presença de um Deus que é perfeito. Então essa pintura para mim é interessante. Agora, veja que João faz questão de destacar que Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Então, nesse jantar, onde eles se reúnem ao redor da mesa, esse jantar não é um jantar assim, tão fácil. Esse jantar foi um jantar onde Jesus trouxe duras verdades. Esse jantar foi um jantar de despedida, onde Jesus traz algumas bombas. Esse jantar foi um jantar que tinha um climão. Sabe quando você está na casa de alguém e de repente alguém lança uma verdade inconveniente naquele momento e todo mundo fica quieto, assustado e fica aquele climão na mesa. Você só ouve o grilo dizendo cri, cri, né? Foi isso que aconteceu nesse jantar. E aí então Jesus, ele lança a primeira bomba. Eles estão na mesa comendo, estavam com fome provavelmente. Que legal, Judas, passa aí para mim o pão. Pedro, passa o suco, o vinho. Por favor, Mateus. Eles estavam ali curtindo aquele momento, então Jesus começa a falar. E a primeira coisa que Jesus diz, olha, eu preciso falar algumas coisas para vocês. Primeiro, existe um traidor entre nós. Todo mundo larga o pão, larga o vinho. Como assim? Como assim existe um traidor entre nós? Existe um traidor entre nós. Mas tem mais. Jesus continua dizendo o seguinte, Pedro vai me negar. Pedro, você vai me negar. Como assim, Jesus? Pedro tinha acabado de dizer, Jesus, eu dou minha vida por você. Jesus falou assim, olha gente, seguinte, eu vou sumir por um tempo. Ele estava indo para morrer. E Pedro diz, não vai de jeito nenhum, porque nada vai acontecer contigo que eu dou minha vida por você. Pedro, você vai me negar. Mais do que isso, não somente Pedro vai me negar, mas ele lança outra bomba. Ele diz o seguinte, não é somente o traidor que está aqui, não é somente Pedro que vai me negar, vocês todos vão me abandonar. Não tem um nessa mesa aqui que vai ficar comigo, não vai restar um. Uma coisa está para acontecer, que todos vocês vão me deixar, vocês vão me negar, vocês vão se espalhar, vocês vão se esconder com medo. Imagina o climão. Então Jesus sabia disso tudo. E mais, Jesus, é interessante que do capítulo 13 ao capítulo 17, é só a conversa de Jesus com os seus discípulos, preparando eles para o que vai acontecer. E então termina o jantar, eles vão para o Getsêmani, que era um jardim, e diz que nesse jardim, Jesus ele começa a passar grande sofrimento, e ele começa a suar sangue. Os médicos dizem que essa é uma doença, um fenômeno chamado hematidrose. É um fenômeno raríssimo, que só acontece em casos de profunda angústia. Um abatimento da alma, um pânico interior tão grande, tão desesperado, que o seu corpo começa a suar sangue. Foi isso que Jesus viveu ali no Getsêmani, e logo depois disso, então, acontece a sua prisão, o seu julgamento, onde ele é levado diante de Caifás, ele é levado diante de Pilatos, e então, depois disso, ele sofre açoites, colocam uma coroa de espinhos sobre sua cabeça, lhe entregam uma cruz para que ele carregue até o monte do Gólgota, e lá, então, ele é crucificado. Capítulo 19. Jesus sabe disso tudo. E como há clima para Jesus, diante de tudo o que ele sabe, para estar sentado à mesa junto com esses homens. E veja como é difícil de entender isso. Jesus sabia disso tudo. Agora veja o que Jesus fez ao saber disso tudo. Aliás, o capítulo 13, versículo 21 diz o seguinte: então Jesus sentiu profunda angústia. Que talvez muita gente olhe e fale assim, não, Jesus está de boa, porque Ele é Deus, Ele leva tudo numa boa, Ele é um cara legal. João 13, 21, Jesus diz o seguinte, olha, alguém aqui vai me trair? E diz o texto, então Jesus sentiu profunda angústia. Profunda angústia. Jesus entende o sentimento da traição. Jesus entende a angústia que gera a rejeição.
Jesus entende o sentimento que nós temos quando nos sentimos abandonados. Jesus entende o sentimento de profunda angústia diante de sofrimento, diante da dor. Jesus entende isso. Jesus passou por isso no nível mais elevado de sofrimento que um ser humano pode enfrentar. Eu lembro uma vez que, quando saiu o filme A Paixão de Cristo, um jornalista, ele lançou uma nota dizendo o seguinte: é impossível que a história de Jesus seja verdadeira, porque nenhum ser humano é capaz de passar por tamanho sofrimento. Ele passou. E diante de tudo isso, sabe o que ele fez? A parte B do versículo 1 diz o seguinte: ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Jesus amou. Ele amou cada um que estava naquela mesa. Ele amou cada um que estava ao redor daquela mesa. Ele amou até aquele que iria traí-lo. Ele amou aquele que ia negá-lo. Ele amou aqueles que iam abandoná-lo. Jesus decidiu dar a sua vida, amar até o fim cada um daqueles homens e cada um de nós, apesar da traição, apesar da rejeição, apesar do abandono. Uau! Jesus decidiu amar até o fim. E olha que interessante esse amor, porque Jesus está sentado na mesa. E Jesus, então, nesse jantar, ele diz algo muito interessante. Ele diz: olha, alguém aqui vai me trair. E aí diz que no versículo 24 do capítulo 13, diz que Pedro, depois você dá uma olhada lá, diz que Pedro dá um sinal para João. João estava do lado de Jesus. E Pedro dá aquela assim, Jesus falou: alguém aqui vai me trair. E Pedro virou para João e falou assim: hã? E aí João virou, diz o versículo 25, João virou e com todo o amor falou assim: Jesus, mas quem é? Quem é Jesus? E aí Jesus falou o seguinte: olha, aquele a quem eu der o pão, esse é o que vai me trair. Climão na mesa, né? E sabe o que acontece? Jesus dá o pão para Judas. E aí como que ninguém virou a mesa, né? E disse: oh, peraí, traidor. Sabe por quê? Diz que Jesus deu o pão para Judas e ninguém entendeu. Ninguém entendeu o que Jesus estava querendo dizer. Por que ninguém entendeu o que Jesus estava querendo dizer? Sabe por quê? Porque naquela cultura, você pegar o pão, molhá-lo na tigela e entregar para alguém era um sinal de honra. O que Jesus estava fazendo era dizer: Judas, eu te amo, apesar da traição. Jesus estava honrando Judas diante de todos aqueles homens. Então, peraí, que Deus é esse? Que amor é esse? É por isso que eu sou cristão, porque esse é um Deus que nenhuma mente humana poderia imaginar. Nós concebemos na nossa mente humana deuses castigadores, vingadores, que quando alguém não lhes agrada, morre. Mas esse é um Deus que é traído e que decide amar o traidor e que decide dar a vida por todos os que estão ali. Esse Deus não faz sentido, mas ele decidiu amar até o fim, ele decidiu pagar o preço que fosse, ele decidiu fazer acontecer o que era necessário. Uau! Essa semana eu estava mexendo em algumas coisas que eu ganhei do meu pai. Eu ganhei uma relíquia do meu pai, que são as suas pregações. E ele tem todas as pregações em papéis, onde ele anotava com caneta e lápis, e eu tenho essa relíquia lá guardada. E eu estava vendo algumas das pregações, quando de repente eu achei uma frase do meu pai sobre Jesus, e eu quero compartilhar com você sobre esse amor. Ele disse o seguinte: o que segurou Jesus naquela cruz? Pregos não seguram um Deus verdadeiro numa cruz de madeira. O que segurou Jesus naquela cruz foi o seu amor por mim e por você. Peraí, Jesus podia ter virado a mesa. Acabou. Não vale a pena fazer tudo isso por vocês. Eu venho investindo minha vida em vocês, mas vocês continuam não fazendo as coisas do jeito certo.
Não, mas Jesus decide ir até o fim e amá-los até o fim, e Ele dá a vida naquela cruz. E entenda uma coisa, Jesus podia ter seguido um caminho diferente. Jesus podia ter deixado aquela cruz. Aqueles pregos parecem ironia, porque aqueles pregos não eram capazes de segurar o Deus do universo. Aquela cruz de madeira não é capaz de segurar. Então o que foi que segurou? Foi o seu amor. Foi o seu amor que fez ele ir até o fim. E nada podia impedi-lo. Por quê? Porque ele decidiu amar até o fim. Mas o texto continua dizendo. Jesus sabia, diz o texto de novo. João continua dizendo, Jesus sabia. Sabia o quê? Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Ou seja, Jesus sabia quem Ele era. Jesus sabia que todas as coisas tinham sido dadas a Ele. Ele era a maior autoridade no céu e na terra. Ele falou isso em Mateus 28:20. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. O que Jesus está dizendo é, eu sou o cara, não existe ninguém como eu no mundo, no universo. Sou eu quem mando no universo. Fui eu quem criei o universo. E como diz Colossenses 1:16, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo pertence a Ele. Ele é dono de todo poder. Mas mesmo sabendo disso, diz o que Jesus fez diante de quem Ele era? O texto diz o que Ele fez. Assim, versículos 4 e 5, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água no bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-as com a toalha que estava em sua cintura. Mesmo sabendo quem Ele era, com todo o seu poder, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, diz que Ele então pega a toalha, Ele enrola em sua cintura, Ele sai da mesa e Ele começa a lavar os pés dos discípulos. Isso foi chocante. Isso foi extremamente chocante. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Sabe por quê? Porque naquela época não existiam banheiros dentro das casas. As casas não tinham banheiros. Não existia chuveiro dentro das casas. Então o banho, para o pavor de muitos, era uma questão extremamente ocasional. Banho não acontecia todos os dias. Banho era algo para momentos especiais, ocasiões especiais. E jantar numa casa, quando você era convidado, esse era um momento especial. Então é muito provável que esses discípulos, com Jesus, foram se banhar. Haviam banheiros públicos que eram locais onde você podia se banhar. Provavelmente os discípulos foram até lá e se banharam. E eles foram para o jantar. Mas naquela época as vias não eram pavimentadas. Eram vias de terra. Existia muito pó, existia muito barro. Então os pés no caminho, no trajeto, eles não ficavam sujos, eles ficavam imundos. Por mais que você tivesse tomado banho, ao se dirigir ao local onde você ia, já era suficiente para o seu pé ficar imundo. E naquela época eles não usavam tênis ou sapatos como nós, eles usavam sandálias. Essa era a última moda naquela época. Era sandália de 2 tiras, era moda de couro. Não era sandália havaianas, era sandália samaritanas naquela época. E todos eles estavam com as sandálias samaritanas, bonitinhas, mas os pés estavam imundos. E eles chegam nesse jantar. E sabe que nas casas havia sempre um servo, um escravo, que era responsável por lavar os pés dos convidados. E aquela casa, provavelmente uma casa muito simples, muito pobre, não havia um escravo. E isso é interessante porque o escravo que lavava os pés era aquele escravo que era o menor na escala de responsabilidades, era aquele escravo que não era capaz de cuidar de nenhuma outra coisa ou responsabilidade, era o escravo que não era capaz de cuidar dos animais ou dos afazeres da casa. Esse escravo, ele era responsável por essa tarefa difícil, por essa tarefa degradante. E interessante que os rabinos naquela época, eles diziam o seguinte, que um judeu nunca poderia se colocar na posição desse escravo, porque
Aquela época eles tinham escravos e os rabinos diziam o seguinte: olha, um judeu, porque muitos judeus quando ficavam pobres eles se vendiam. Eu vou servir a sua família para que eu tenha o que comer e como viver. Mas os rabinos diziam, e esse era um princípio, que um judeu não podia ser colocado nessa posição. É então que Jesus, sabendo que tem toda a autoridade, sabendo que é o Deus Criador, ele se esvazia e ele se coloca na posição de um escravo para aquela que era talvez a tarefa mais degradante daquela cultura. E os discípulos tomam um susto, eles ficam chocados. Veja o que Pedro disse. Pedro falou o seguinte: quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Pedro tomou um susto. Senhor, não, peraí, não, peraí. E aí então Jesus vira para ele e diz o seguinte: Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, Pedro, mas um dia você entenderá. Jesus, eu não entendo mesmo. E Pedro então nega: lavar os meus pés? De jeito nenhum, Pedro nega. Existe um pintor que ao longo dos séculos, ele fez uma pintura desse momento, eles estão no jantar, e Jesus vai lavar os pés de Pedro, e tente reparar aqui, a mão de Pedro está segurando o braço de Jesus, dizendo: não, de forma nenhuma, você não vai fazer isso. E sabe, os discípulos estão muito confusos. Porque, peraí, Jesus, é difícil de entender você, Jesus. Não dá para te entender. Porque você é o Criador do universo, você é dono de toda a autoridade, mas agora o Senhor é o escravo que lava os pés imundos? Não dá para te entender, Jesus. Estamos confusos. Você é o pastor que resgata a ovelha? Ou você é a ovelha que o lobo come? Jesus, você veio para dar vida ou você veio para morrer? Jesus, você veio para ganhar ou você veio para perder? Porque você diz que é semelhante a Moisés, mas Moisés venceu o faraó e venceu o Egito. Você diz que é semelhante a Davi, mas Davi venceu todas as batalhas. Então Jesus, às vezes parece que você é bipolar, né? Porque você é dono de todo o universo, mas de repente você se humilha de tal forma, nós não somos capazes de te entender. Jesus está dizendo o seguinte: mais tarde vocês vão entender. Mas Pedro não quer, Pedro não aceita, não é possível, você não pode se colocar nessa posição, você não pode se colocar debaixo dos nossos pés. Jesus tenha mais amor próprio, Jesus pensa mais em si mesmo, você não pode passar por isso. Quem é você para passar por isso? Mas aí Jesus vira para Pedro e diz o seguinte no versículo 9, Jesus respondeu: se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não pode ter comunhão comigo. Pedro, se eu não lavar teus pés, você não pode sentar nessa mesa junto comigo. Se eu não fizer o que eu estou fazendo, eu não vou ter o privilégio de me sentar nessa mesa junto com vocês, e é isso que eu mais quero. Pedro, queridos discípulos, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: não existe nada mais importante para mim do que estar ao redor dessa mesa junto com vocês, e o motivo de eu ter vindo ao mundo foi para isso. Eu vim para resgatar essa relação. Entenda isso, Jesus Cristo não morreu naquela cruz para começar uma religião. Jesus Cristo morreu naquela cruz para começar uma relação, um relacionamento, para resgatar aqueles que estavam perdidos. Então entenda isso. O que Jesus está nos ensinando é que ou a gente dobra o joelho e começa a lavar os pés uns dos outros, ou a gente vai ficar sozinho. Ou a gente morre para si mesmo e se esvazia para poder participar dessa mesa da comunhão e das relações, ou a gente fica sozinho. E aí muita gente vai dizer o seguinte: Tiago, mas não é justo que sempre eu tenha que ceder. Não é justo, Tiago, que sempre eu tenha que calar. Não é justo que sempre eu tenho que pedir perdão. Não é justo que só eu esteja investindo nessa relação, não é justo. Ok,
Não é justo, então não faça. Mas fique sozinho. Não é justo, então não faça. Fique aí. Fique aí com o seu senso de justiça. Fique aí com a sua verdade. Fique aí com a sua razão. Fique aí com a sua inteligência. Fique aí com o seu orgulho, mas fique aí sozinho. Se você não quer se esvaziar e lavar os pés, entenda, você vai ficar sozinho, não vai desfrutar da parte mais importante de toda a vida, que é ter essa mesa cheia e desfrutar da melhor parte da vida, que são essas relações. Mas para desfrutar dessas relações é preciso se esvaziar, é preciso perdoar aqueles que nos feriram, é preciso amar aquele que nos traiu, é preciso servir aquele que não merece. É só assim que a gente é capaz de desfrutar dessas relações e desfrutá-las em toda a sua plenitude e amplitude. É por isso que Jesus vai amá-los até o fim. O que Jesus está dizendo para eles é o seguinte: eu tomei uma decisão. Eu vim aqui porque eu quero vocês comigo, eu quero ter intimidade com vocês. Porque desde o dia em que eu voltei para aquele jardim, lá no Éden, e vocês não estavam mais lá, desde então eu e o Pai temos trabalhado, por isso nós queremos vocês de volta na mesa, nós escolhemos ser amigos de vocês, nós queremos intimidade, e eu vou pagar o preço que for para ter vocês na minha mesa. E Jesus diz em João 15,15, Jesus diz o seguinte: eu já não os chamo mais de servos, agora eu os chamo de amigos. Vocês são os meus amigos, não pelo que vocês fizeram, vocês não merecem, mas pelo que eu vou fazer por vocês. Eu vou derramar o meu amor sobre a vida de vocês. Uau! Que amor é esse? Então Jesus aqui, ele inverte a lógica das nossas relações, ele inverte a lógica da hierarquia. Veja isso, Jesus é aquele que está sobre todas as coisas, dono de todas as coisas, todo o poder, toda a autoridade, e nós e o mundo e o universo estão aqui debaixo do seu poder, da sua autoridade. Mas Jesus então inverte isso. Jesus põe o mundo de cabeça para baixo. E aquele que é dono de todo o poder e toda a autoridade, ele se esvazia. E ele coloca os outros acima de si mesmo. Ele se coloca debaixo dos pés daqueles que os traíram, que o rejeitaram, que o abandonaram. E aí Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele vai dizer o seguinte: sejam todos humildes e considerem os outros superiores a si mesmo. E ele diz no versículo 5, ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se, assumindo a forma humana e tornando-se escravo, e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso não faz sentido na nossa lógica humana. Nós vivemos em um mundo que fala sobre empoderamento, mas esse é um mundo invertido, onde Jesus nos ensina que a lógica das relações é a lógica do esvaziamento. Nós vivemos em um mundo que fala sobre a sua autoestima. Então Jesus vem e nos diz, nos mostra, nos prova que o mais importante em nossas relações é a autoestima. Está entendendo? Quão chocante é isso? O quão contra a cultura e contra coração é isso? Jesus tem amor próprio, não deixe que as pessoas façam isso com você. Quem é você para viver e passar por tudo isso? Você não merece tudo isso, ok. Mas eu quero lavar os pés de vocês, porque eu quero vocês na minha mesa, porque eu amo vocês. E nada pode mudar o meu amor. O que poderá nos separar do amor de Jesus? Nada em toda a criação jamais poderá nos separar desse amor.
Por isso, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como seria o nosso mundo se nós tivéssemos a mesma atitude de Jesus? Como seria o seu ambiente de trabalho se as pessoas ali vivessem e tivessem essa atitude? Como seria a política do mundo e do Brasil se homens e mulheres decidissem ter a mesma atitude de Jesus? Como seria o seu casamento se você decidisse ter a mesma atitude de Jesus? Como seria a sua relação familiar? Aliás, esse é o convite de Jesus a nós. A Bíblia não diz que o marido é o cabeça da mulher. O que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia está querendo dizer isso, que o cabeça é o primeiro a se esvaziar. O cabeça é o primeiro a ceder. O cabeça é o primeiro a morrer. E o cabeça é aquele que se coloca na posição de Cristo para servir a sua esposa. É isso que é ser o cabeça. Então isso só faz sentido dentro da lógica de Jesus, dentro da lógica do reino de Deus, que é uma lógica diferente do nosso mundo. Jesus acabou aqui com essa hierarquia. Jesus inverte nossas relações. Jesus põe o mundo de cabeça para baixo e Ele colocou nossas vidas de cabeça para baixo. Então Jesus, talvez você diz o seguinte: Tiago, mas quem, no meio de tanto sofrimento e tantas lutas, pode conseguir agir dessa forma? Eu já tenho tantos problemas, Tiago, como eu posso parar para pensar no problema dos outros? Veja o que Tim Keller disse: os teus problemas não podem lhe impedir de servir. Jesus lavou os pés dos seus discípulos no caminho para a cruz. Jesus está diante da morte e ainda assim Ele tem tempo para servir os outros e pensar no bem dos outros. Jesus está nos ensinando sobre como nós devemos viver nossas relações e até onde nós devemos ir e lutar por alguém. E aí Jesus continua dizendo, Simão Pedro exclamou: Senhor, então se é isso, então lave meus pés, lave também minhas mãos e a minha cabeça, lava tudo, Jesus, então eu quero tomar um banho inteiro. Pedro, ele era assim, né? Não, então ele era intenso, então lava tudo, Jesus, quero tomar um banho completo. E aí olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Por que nem todos? Porque Judas não estava limpo, é isso que ele quer dizer. Mas Jesus, às vezes, é difícil de entender. A gente está lendo a Bíblia e não entende o que Jesus está querendo dizer aqui para Pedro. Olha o que ele diz, ele usa duas analogias: o banho completo e lavar os pés. São analogias. Analogias do quê? A primeira analogia do banho completo é a analogia da salvação. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, reconhecendo que somos pecadores, a Bíblia diz que nós somos salvos. Nós somos transformados, nós somos lavados e purificados de nosso pecado. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, diz que o reino de Deus pertence àqueles que se banharam e que tiveram suas vestes lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro. Então nós fomos lavados, nossos pecados foram lavados na salvação, todos os nossos pecados através do sangue do Cordeiro, através do corpo de Cristo partido naquela cruz. Através do seu amor, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Quais pecados? Os pecados do passado, do presente e do futuro. Os pecados menores e os pecados maiores. Os pecados mais escandalosos da sua vida foram pagos naquela cruz. Jesus Cristo pagou o preço e através do seu sangue nós somos lavados. E nos tornamos diante de Deus mais alvos que a neve. Isso é um banho completo. É por isso que daqui 2 semanas, quando a gente celebrar o batismo, aquelas pessoas estão sendo lavadas nas águas dos seus pecados e agora podem viver uma nova vida. Então, o que significa a analogia do lavar os pés? Bom, lavar os pés significa o seguinte: quem já tomou banho não precisa tomar banho de novo, você não precisa se batizar de novo. Você não precisa ser salvo de novo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Tem gente que tem essa mentalidade:
né? Não, eu vou lá para Israel, eu vou me batizar de novo na água do Rio Jordão, porque a água do Rio Jordão é mais poderosa para transformar. Não, não é a qualidade da água, é a qualidade do amor que nos transforma, é a qualidade do sacrifício de Cristo. Então não importa se você se batizou no Rio Jordão, no Rio Tietê, tá bom? O que importa é a qualidade desse amor, é isso que nos lava do nosso pecado. Porém, nós não somos transformados da noite para o dia. É um processo. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la até aquele dia. É um processo, estamos em obra. E nesse caminho, muitas vezes, nós sujamos os pés. Nesse trajeto do dia da nossa salvação até aquele local de glorificação, nós sujamos os pés, nós falhamos, nós pecamos, nós cometemos erros. E aí o que a gente faz? A gente pede perdão. E Jesus está sempre com a bacia pronta para lavar os nossos pés a qualquer momento. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Jesus está sempre com a bacia pronta para nos perdoar e para lavar os nossos pés. Mas Tiago, você não pode falar isso, se as pessoas ouvirem isso, imagina como elas vão viver. Espera aí, esse perdão é precioso, esse perdão gera transformação. Esse perdão, esse amor nos constrange. E é através desse constrangimento do seu amor que nós somos transformados. Paulo disse em 2 Coríntios 5, ele diz no capítulo 5, versículo 17, mas o amor, 14, o seu amor nos constrange. E é assim que então nós somos impulsionados a viver uma nova vida. A transformação na nossa vida não acontece por uma disposição mental, por uma disciplina ou por uma decisão. A transformação da nossa vida acontece a partir da compreensão desse amor. À medida que eu conheço, que eu experimento, eu desfruto e eu me constranjo. Então eu vou sendo transformado na medida que eu reflito, que eu coloco minha mente, meu coração nessa reflexão desse grande amor. Então eu vou sendo transformado. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele continua dizendo, depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês entendem o que eu acabei de dizer? Você entende o que Jesus está dizendo? Então agora Jesus vai explicar. O que eu estou dizendo a vocês é o seguinte, vocês me chamam de mestre e Senhor, e tem razão porque eu sou. Vocês me chamam de mestre e me chamam de Senhor. Essas duas palavras são muito importantes. Porque Jesus é conhecido por nós como mestre e por aqueles homens como rabi e como Senhor. O que é um mestre? Mestre é alguém que nos inspira com seus ensinamentos. Mestre é alguém que orienta-nos com seus sábios conselhos. E Jesus é assim, não é? Jesus é aquele que nos encanta pelos seus ensinamentos. Encanta o mundo inteiro. Mas Jesus não é só mestre. Jesus também é Senhor. E a palavra aqui, Senhor, é muito interessante porque é a palavra Kyrios. E Kyrios era a palavra usada para o imperador romano César. César era o Quírios e todos deveriam se submeter à autoridade de César. Todos deveriam honrar a César. Todos deveriam obedecer a César. Mas agora esses homens estão usando a mesma palavra que era usada a maior autoridade que existia naquela época, César. Eles estão usando essa palavra Kyrios agora para uma outra autoridade, porque eles descobriram alguém que é maior que César. E então, Senhor, essa palavra significa alguém que compra o direito sobre nossas vidas. Essa palavra significa alguém que tem autoridade sobre nossas decisões e ações. A minha vida não me pertence mais.
Não são mais os meus sentimentos, os meus desejos. Eu fui comprado por um sangue precioso, um preço muito caro foi pago por mim naquela cruz, e a minha vida agora pertence a Ele, e tudo que pertence à minha vida, meus desejos, meus sonhos, meus projetos, não são mais meus, eles são dEle. Ele é Senhor sobre a minha vida. Eu devo agora tudo a Ele, eu devo submissão a Ele, eu devo obedecer a Ele. E foi nessa compreensão que os primeiros cristãos morreram naquelas arenas no primeiro século. César estava irritado e ele botava aqueles homens diante de leões e tigres e dizia: negue Jesus e diga que eu sou Quírios. E eles diziam: não, Jesus Cristo é Quírios, e nós estamos dispostos a dar a nossa vida por essa verdade. Ele é Senhor, e nós vamos fazer o que Ele disse e não o que você diz. Uau! É isso que é ser discípulo de Jesus. Discípulo é alguém que tem Jesus como mestre, que nos ensina com seus princípios, com toda a sabedoria, mas ser discípulo é também seguir Jesus, praticar o que Jesus disse. Entenda isso. Ser cristão não é ser alguém que acredita em Jesus. Cristão é alguém que segue Jesus e que faz o que Jesus disse. Veja o que Jesus diz, ele vai continuar dizendo o seguinte. Interessante que aqui a nossa palavra, o mestre, ele nos traz o saber, o Senhor, ele nos mostra como fazer. E então Jesus disse: uma vez que eu sou o seu Senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Cristão não é alguém que acredita em Jesus. Cristão é alguém que segue Jesus e que obedece Jesus. Será que você é realmente um discípulo? Porque havia um homem naquela mesa que não era verdadeiramente um discípulo, mas ele estava ali, ele sabia de todas as coisas. O nome dele era Judas. E Judas, ele ouviu todos os sermões de Jesus. Todos, ele estava lá em todos os momentos, ouvindo todas essas verdades do grande mestre. Judas foi aquele que testemunhou todos os milagres. Ele viu Jesus acalmar o mar, ele viu Jesus multiplicar os pães, ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Ele viu, ele sabe. Judas é aquele que participou do grupo de discipulado de Jesus, um grupo seleto, um grupo exclusivo. Ele fez parte daquele grupo, ele caminhou lado a lado. Judas é aquele que ocupou posição importante nesse grupo. Ele era o tesoureiro, ele fazia parte da liderança. Isso significa que se Judas vivesse hoje entre nós, ele estaria entre os líderes da nossa igreja. Mas ele não era cristão. Ele não era discípulo. Sabe por quê? Porque ele decidiu fazer do jeito dele. Ele decidiu não se submeter. Ele decidiu viver para si mesmo. Decidiu não se esvaziar, decidiu pensar na sua felicidade, no dinheiro que ele podia ganhar ao fazer aquilo, na autoridade que ele ganharia entre os fariseus, entre as autoridades religiosas judaicas. Eu escolho o sucesso. Judas escolheu o sucesso diante da sociedade, não diante de Deus. Judas escolheu agradar o mundo e não agradar a Deus. Então não pensa que você é diferente de Judas. Se você não está disposto a abrir mão e se esvaziar e morrer e dobrar os joelhos e servir e lavar os pés e amar aqueles que não merecem e perdoar quem te feriu, você não é diferente de Judas. A boa notícia é que Deus ama também traidores. Deus continua te amando. E esse amor insistente de Deus é um amor que, através da insistência,
quer te fazer acordar e abrir os olhos para a realidade de que não importa o que você faça, nada pode fazê-lo te amar mais ou te amar menos. Ele te ama com amor eterno. Por isso o texto termina dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Olha como Jesus termina o texto dizendo, ele diz: agora que vocês sabem, vocês agora precisam praticar. É isso que é ser cristão, é isso que é ser discípulo de Jesus. Nós sabemos, então nós fazemos, nós vivemos, nós seguimos o exemplo dele. E olha que interessante, ele diz: se vocês praticarem, é assim que vocês serão felizes. Talvez você diz: Tiago, e a minha felicidade? E a minha felicidade? Deixa eu te falar uma coisa, você não sabe o que é felicidade. Deus está te ensinando o caminho da felicidade. Deus está mostrando para nós o que é mais importante e insubstituível. E a palavra que Jesus usa aqui é a palavra Makarios. Makarios era uma palavra no grego que representava o grau mais elevado de satisfação e felicidade. Bem-aventurado, quão feliz, o topo da experiência humana de satisfação e felicidade. Jesus está dizendo: eu sei o caminho da felicidade, é o caminho da entrega, é o caminho do amor incondicional, é o caminho do perdão. Você quer ser feliz? Ou você quer ter razão? Muita gente fala para mim: Tiago, eu quero ser como Jesus. Se você quer ser como Jesus, você precisa amar aquele que te traiu. Se você quer ser como Jesus, você precisa perdoar aquele que te feriu. Se você quer ser como Jesus, você precisa lavar os pés daqueles que te fizeram mal. Você precisa servi-los. E quando eu falo lavar os pés, eu estou falando de fazer o que for preciso, o que ninguém quer fazer. Colocar-se abaixo, servindo no que for necessário. Por isso, é aqui que está a felicidade. Para refletir e praticar, primeiro, você já experimentou o banhar-se através da obra de Jesus na cruz? Você já experimentou esse banhar-se? Já tomou essa decisão pela salvação, dizendo: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e deu a vida por mim naquela cruz, e eu sou pecador? É isso que é banhar-se com o sangue do Cordeiro. Você pode fazer isso hoje. João disse no versículo 12 do capítulo 1: mas a todos quanto receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Basta crer, e crer é essa compreensão que afeta toda a dimensão do nosso ser. Segundo, Jesus é apenas um sábio mestre ou é o seu Senhor? A sua vida reflete isso? Jesus Cristo é Kyrios na sua vida? E terceiro e último lugar, nesta Páscoa, você precisa lavar os pés de alguém? Eu quero lançar um desafio. A gente sempre fala sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. Eis o verdadeiro sentido da Páscoa: lavar os pés daqueles que não merecem, servir, perdoar e amar até o fim. Quero te convidar a viver o verdadeiro sentido da Páscoa e parar para pensar quem essa semana, até a Páscoa, você precisa procurar. Você vai se esvaziar e você vai considerar ele superior a si mesmo. E a sua atitude vai ser a mesma de Cristo Jesus, que não considerou o fato de ser dono da razão, mas assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morreu para si mesmo, para derramar o seu amor sobre nós, amor que transforma. E eu quero te convidar a fazer isso essa semana, a fazer o que Jesus fez. É isso que Ele está nos chamando a fazer, é isso que é ser cristão. Amém?